E aí, pessoal? Bem-vindos a mais The Deep Dive. A gente adora esse nome, né? The Deep Dive. É, eu também. É a nossa cara. Super a nossa cara. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo num tema Preparados. que, apesar de milenar, tem tudo a ver com os desafios da vida moderna, Isso mesmo. o estoicismo. E a gente preparou um material incrível sobre essa filosofia. Prática, que acredite, pode te ajudar a lidar com estresse, as adversidades e até a ter relacionamentos mais saudáveis. Olha, já vou avisando, não é só a teoria, viu? Não. A gente vai te mostrar como aplicar os princípios estoicos no seu dia a dia, com exemplos e dicas que você pode começar a usar hoje mesmo. Hoje mesmo? Mas antes de colocar a mão na massa, vamos entender o básico, né? O que é, de fato, estoicismo? O que é? Uma pergunta. O estoicismo, ele é um sistema filosófico que surgiu na Grécia Antiga, lá por volta do século 3 AC. Nossa, bastante antigo. É bastante antigo. E ele se baseia em 3 pilares principais. 3. Quais são? 3. O primeiro pilar é a ideia de viver em acordo com a natureza. Com a natureza. Com a natureza. Ah, entendi. Calma. A gente não precisa se mudar para uma cabana no meio do mato. Ah, bom. Não, né? A ideia aqui é buscar entender as leis que regem o universo e o nosso papel dentro dele. É mais sobre estar em sintonia com a realidade, né? Isso. Tipo, aceitar o que a gente não pode controlar. Isso. E focar naquilo que está ao nosso alcance. Exatamente. Aliás, essa ideia de focar no que podemos controlar é justamente o segundo pilar do estoicismo, certo? É o segundo pilar. Os estoicos acreditavam que a gente só tem real controle sobre os nossos pensamentos, ações e atitudes. O resto. As opiniões dos outros, entendi. eventos externos. O clima, a economia, tudo isso está fora do nosso domínio. E se a gente fica se desgastando, tentando controlar o incontrolável, a gente só vai gerar mais frustração e sofrimento. Faz sentido. É como tentar nadar contra a correnteza, né? Em vez de lutar contra o que a gente não pode mudar. Isso. Melhor usar essa energia para agir sobre o que realmente depende da gente. Boa. Mas e aí, o que a gente faz com essa energia toda? Com essa energia. Entre ser no terceiro pilar do estoicismo. Entra em cena o terceiro Tem pilar, que é o cultivo das virtudes. Cultivo das virtudes. Os estoicos acreditavam que a virtude era o único bem verdadeiro e que para alcançar uma vida plena e feliz, a gente precisava desenvolver qualidades como sabedoria, justiça, coragem e temperança. É bastante coisa. E essas virtudes, elas meio que guiam as nossas ações, né? Sim. Tipo, a gente age com sabedoria, com justiça, para estar em harmonia, com essa ideia de viver em acordo com a natureza, de focar no que a gente pode controlar. Exatamente. Os estoicos viam as virtudes como ferramentas essenciais para navegar pelos desafios da vida, para tomar decisões sábias e agir de forma ética. E o interessante é que eles acreditavam que a virtude era algo que podia ser aprendido e praticado como um músculo que a gente fortalece exercício constante. Então não é só sobre evitar o sofrimento. Não. É sobre buscar uma vida mais virtuosa, mais significativa, né? Tipo, ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso. Usando a razão e os princípios históricos como guia. É isso. Mas como a gente coloca isso em prática? Boa pergunta. No dia a dia, com tanta correria, tanta pressão. Aí que entra a genialidade do estoicismo. A genialidade. Apesar de ser uma filosofia antiga, ela nos oferece ferramentas super práticas para lidar com os desafios da vida moderna. Moderna. Uma delas. É a premeditação dos males. Premeditação dos males. Premeditação dos males. Nossa, que nome forte. É tipo ficar pensando em tudo de ruim que pode acontecer. Não. Virar um mestre do pessimismo. Não é isso. Ah. A premeditação dos males, na verdade, é um exercício mental que te ajuda a se preparar para as dificuldades que podem surgir. Ah, tá. É como se você fizesse um ensaio mental. Um ensaio mental. De como você reagiria a situações desafiadoras. Tipo uma apresentação importante no trabalho. Uma discussão com um amigo. Sei. Ou até mesmo um problema de saúde. Entendi. É tipo se preparar para uma maratona, né?
Você treina, se prepara pra dor, o cansaço, para que quando eles chegarem, Isso, você esteja mais forte, mais resiliente. exatamente. Mas pensando bem, se a gente só foca em controlar o que está ao nosso alcance, não corremos o risco de virarmos pessoas apáticas, desligadas dos problemas do mundo. Olha, essa é uma pergunta muito interessante. E é importante a gente esclarecer que o estoicismo não prega passividade Não. ou indiferença. Bom. Na verdade, ele incentiva a ação virtuosa, o engajamento com o mundo, de forma justa e compassiva. Então, como conciliar essa ideia de aceitar o que a gente não pode controlar? Isso. Uma necessidade de lutar por um mundo melhor. Boa pergunta. Os estoicos diriam que a gente deve agir com sabedoria, discernindo o que está sob nosso controle e o que não está. Tá. Podemos e devemos lutar por causas justas, Sim. mas sem nos apegar ao resultado final. Entendi, né? Sem deixar que a frustração nos domine. Se as coisas não saírem como esperamos. Acho que essa é uma lição importante para os dias de hoje, né? A gente vive num mundo super conectado, Super! cheio de informações, de causas, de problemas. Verdade. É fácil se sentir sobrecarregado, Sim. impotente. O estoicismo nos convida a focar na nossa esfera de influência, Isso. a agir com propósito, mas sem carregar o peso do mundo nas costas. Exatamente. Tá. É sobre encontrar esse equilíbrio entre a aceitação e a ação, entre a serenidade e a luta por um mundo melhor. Gostei. E para te ajudar a colocar tudo isso em prática, o estoicismo oferece uma série de ferramentas e exercícios Legal, que a não? gente vai explorar mais a fundo Aham. ao longo desse mergulho. Adorei essa introdução ao estoicismo. Que bom, que bom. Já deu pra sentir como essa filosofia pode ser útil pra gente hoje em dia. E você, aí o que achou? Já se identificou com algum desses princípios? Conta pra gente. Conta pra gente. E a gente vai continuar explorando o estoicismo, mostrando como aplicar essa filosofia em várias áreas da sua vida, como relacionamentos, trabalho, saúde, finanças. Que lugar. Fica ligado. E, sabe, tem uma coisa que me fascina no estoicismo. O que é? Essa ideia de que as virtudes, como a sabedoria, a justiça, a coragem, a temperança, não são só qualidades admiráveis, mas ferramentas poderosas para lidar com os desafios da vida. É como se fossem superpoderes, né? Que a gente pode desenvolver para enfrentar os perrengues do dia a dia. Exato. Mas como a gente coloca isso em prática? Como a gente cultiva essas virtudes? Os estoicos acreditavam que a virtude, ela se desenvolve através da prática constante, da reflexão e do autoconhecimento. Eles nos deixaram diversas ferramentas para fortalecer nosso, por assim dizer, músculo moral. Legal. Quais foram as tipos das histórias? É a prática da reflexão, tanto no início como no final do dia. Tipo fazer um balanço do dia. Isso. Olhar para trás, para as nossas ações, pensamentos, e ver se a gente de fato agiu de acordo com os princípios estoicos. Exatamente. Olha que legal. A reflexão matinal te ajuda a definir as suas intenções para o dia, a se preparar mentalmente para os desafios que podem surgir. Já a reflexão noturna é um momento de avaliar como você lidou com as situações do dia, identificar seus erros e aprender com eles. Interessante. É como se a gente estivesse treinando a nossa mente para estar mais presente, mais consciente das nossas ações e das consequências delas. Exatamente. E além da reflexão, tem mais alguma ferramenta? Com certeza. Outra ferramenta poderosa é o exercício da gratidão. Gratidão. Pode parecer simples, mas dedicar um tempo para reconhecer e apreciar as coisas boas da sua vida. Por menores que sejam, tem um impacto enorme na sua perspectiva, na sua felicidade. Gratidão, essa é uma ferramenta que a gente costuma subestimar, né? Mas faz todo sentido. Quando a gente foca no que a gente tem de bom, a gente naturalmente se sente mais feliz, mais tranquilo, menos ansioso. A certeza. Mas e quando as coisas não vão tão bem?
Como a gente lida com as emoções negativas. Com a raiva, a tristeza, o medo. E aí entra em cena outra ferramenta fundamental do estoicismo. Qual? O controle das emoções. Controle das emoções. Os estoicos, eles não negavam as emoções, mas ensinavam a lidar com elas de forma mais equilibrada, sem se deixar dominar por elas. Mas como a gente faz isso? Tem algum botão de desligar as emoções? Se tivesse, seria ótimo. Seria ótimo, né? Mas o que os estoicos propunham era o desenvolvimento da razão e da autodisciplina para modular as nossas reações emocionais. Eles ensinavam a identificar os gatilhos que desencadeiam as emoções negativas, a questionar os nossos pensamentos e a escolher respostas mais racionais e virtuosas. Entendi. É como se a gente fizesse uma pausa antes de reagir, né? Isso. Tipo, respirar fundo, analisar a situação e pensar. Como um estoico reagiria a isso? Boa. Essa pausa nos dá a chance de escolher uma resposta mais consciente, mais alinhada com os nossos valores. Exatamente. É como se a gente tivesse um escudo mental para se proteger das emoções negativas. Legal. E essa habilidade de controlar as emoções é fundamental para lidar com as adversidades, para não se deixar abater pelos desafios. E falando em adversidades, a premeditação dos males, que a gente falou antes, também entra em jogo aqui, né? Com certeza. Se preparar mentalmente para as dificuldades, imaginar como você reagiria a situações desafiadoras te fortalece e te deixa mais resiliente. É como se você estivesse treinando para uma luta. Sei. Você se prepara para os golpes do adversário, para a dor, o cansaço. Assim, quando eles vêm, você está mais preparado para enfrentá-los. Faz muito sentido. É como aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar. Isso aí. E essa preparação mental também nos ajuda a lidar com as críticas, né? Afinal, ninguém gosta de ser criticado. Mas faz parte da vida. Faz parte. Como o estoicismo nos ensina a encarar as críticas. O estoicismo nos ensina a encarar as críticas de forma construtiva, como oportunidades de aprendizado e crescimento. Que legal. Em vez de levar para o lado pessoal, de se sentir ofendido, a gente pode usar a crítica para analisar os nossos pontos fracos e buscar melhorar. Mas e quando a crítica é injusta? Quando a gente sente que estão pegando no nosso pé, como a gente não se deixa levar pela raiva, pela frustração? Aí a gente usa o nosso escudo emocional, lembra? Respiramos fundo. Analisamos a situação com calma e pensamos, essa crítica é realmente válida, do que eu posso aprender com ela. Se a crítica for construtiva, a gente usa para crescer. Se for injusta, a gente simplesmente ignora. Sem se deixar abalar por ela. É como se a gente tivesse um filtro, né? A gente deixa passar as críticas construtivas e descarta as que não nos servem para nada. Isso. Mas e nos relacionamentos? Nos relacionamentos. Como o estoicismo pode nos ajudar a ter relações mais saudáveis? O estoicismo, ele nos convida a cultivar a empatia, a compaixão e a compreensão nos nossos relacionamentos. Entender que cada pessoa tem a sua própria história, as suas próprias dores, as suas próprias motivações. Nos ajuda a ter mais paciência, mais tolerância, mais amor. É como se a gente fizesse um esforço para se colocar no lugar do outro. Isso. Para entender o ponto de vista dele. Mas e quando a gente se depara com pessoas difíceis, com gente que parece que quer nos tirar do sério, como a gente mantém a serenidade? Aí a gente lembra que a gente só controla as nossas próprias ações e reações. A gente não pode mudar o comportamento dos outros, mas podemos escolher como vamos reagir a ele. Verdade. Podemos escolher responder com gentileza, com paciência, com compaixão, mesmo quando a outra pessoa está sendo difícil. É como se a gente estivesse plantando sementes de paz, de amor, de compreensão, mesmo em terreno árido. É isso aí. Mas e quando a gente comete um erro? Quando a gente magoa alguém? Quando a gente falha? Como a gente lida com a culpa, com o remorso? Aí a gente usa outra ferramenta estoica poderosa. Qual? O perdão. Perdão. Tanto perdão a si mesmo, quanto perdão aos outros. Errar faz parte da natureza humana. Ninguém é perfeito. É verdade. O importante é aprender com os nossos erros. Sim. Buscar fazer diferente da próxima vez e seguir em frente. O perdão é realmente libertador, né? Ele nos tira um peso enorme das costas.
Isso. Nos permite seguir em frente sem carregar o fardo do passado. Sem carregar. Mas e quando a gente se sente injustiçado? Quando a gente sofre uma perda? Quando a gente enfrenta uma situação difícil que foge do nosso controle? Como a gente encontra forças para seguir em frente? Aí a gente se volta para a aceitação. Aceitação? Aceitar que a vida é imprevisível, que nem tudo está sob o nosso controle. Sim. Que a dor e o sofrimento fazem parte da experiência humana. Aceitar não significa se conformar, se resignar, mas sim reconhecer a realidade como ela é e encontrar a força para seguir em frente, buscando sempre o aprendizado e o crescimento em cada experiência. Aceitação. Essa é uma ferramenta que exige muita coragem, né? Coragem para encarar a realidade de frente. Para sentir a dor. Para lidar com as dificuldades. Mas também é uma ferramenta que nos liberta do sofrimento desnecessário. Com certeza. Da resistência. Aquilo que a gente não pode mudar. Exatamente. E é nesse conto que a gente percebe a força do estoicismo. Essa força. Ele nos equipa com ferramentas para lidar com os desafios da vida de forma mais serena, mais sábia, mais resiliente. Ele nos ajuda a encontrar a paz interior em meio ao caos, a construir relacionamentos mais saudáveis, a viver com mais propósito e significado. Nossa, quanta coisa a gente já explorou sobre o estoicismo. É verdade. Deu para ver que essa filosofia é um verdadeiro manual para a vida, né? Cheio de ferramentas e ensinamentos. Que podem nos ajudar a viver de forma mais plena e feliz. Mais plena e feliz. E você? E você? O que achou? Qual ferramenta estoica te chamou mais atenção? Conta pra gente, a gente vai continuar explorando o estoicismo, mostrando como aplicar essa filosofia em áreas específicas da sua vida. Como trabalho, saúde e finanças. Fica ligado. E aí, preparados para a última parte do nosso mergulho no estoicismo. Isso aí. Hoje a gente vai ver como essa filosofia pode ser aplicada em áreas específicas da nossa vida. Isso. Tipo trabalho, saúde e finanças. Bora. A gente vai te mostrar como usar as ferramentas estoicas para turbinar a sua carreira, lidar com os desafios da saúde e ter uma relação mais equilibrada com o dinheiro. Começando pelo trabalho, né? A gente vive num mundo super competitivo, cheio de pressão por resultados, metas, prazos. É verdade. Como o estoicismo pode nos ajudar a navegar nesse mar agitado? O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar. Nosso esforço, nossa dedicação, a qualidade do nosso trabalho, as promoções, os bônus, o reconhecimento dos outros. Esse é externo. A gente não tem controle total sobre isso. Faz sentido. Então, em vez de ficar ansioso se comparando com os outros, a gente foca em dar o nosso melhor. Em ser um profissional ético e competente. Mas, e quando a gente se depara com aquele chefe chato? Com colegas de trabalho tóxicos, com projetos que parecem impossíveis. Como a gente mantém a serenidade, a motivação. Lembra da ferramenta estoica da premeditação dos males. A premeditação dos males. A gente pode usar essa técnica para se preparar mentalmente para os desafios do trabalho. Sim. Imaginar como lidar com situações difíceis, com críticas, com a pressão, nos ajuda a desenvolver a resiliência, a ter mais jogo de cintura. Verdade. Para lidar com os perrengues. E a gente pode usar o estoicismo para lidar com a frustração, né? Com certeza. Tipo, quando a gente se dedica ao máximo a um projeto, mas ele não dá certo. Acontece. Ou quando a gente se esforça para conseguir uma promoção, mas ela vai para outra pessoa. Como lidar com isso? Bettina falou estoicismo para aceitar o que não podemos controlar. Para entender que nem sempre as coisas vão sair como a gente espera. Sim. E aí, em vez de se entregar à frustração, a gente usa essa energia para aprender com os erros. Para buscar novas oportunidades, para seguir em frente com mais sabedoria. E falando em sabedoria, o estoicismo também pode nos ajudar a tomar decisões mais sábias, né? Sim. No trabalho, a gente se depara com várias decisões importantes, desde as mais simples, como priorizar tarefas, até as mais complexas, como mudar de carreira ou abrir um negócio próprio. Como o estoicismo pode nos guiar nessas escolhas? Os estoicos acreditavam que a gente deve usar a razão e os princípios éticos para tomar decisões. Eles recomendavam que a gente analisasse as consequências de cada escolha. Sim. Tanto para nós mesmos quanto para os outros. E que buscássemos a ação mais justa, mais virtuosa. Então, em vez de se deixar levar por
impulsos, por emoções, a gente usa a razão para avaliar as opções. Para pensar a longo prazo, para fazer escolhas mais alinhadas com os nossos valores. Exatamente. E na área da saúde, como o estoicismo pode nos ajudar. Boa pergunta. No final, lidar com a saúde, com o nosso corpo, com as doenças, é um desafio que todos nós enfrentamos em algum momento da vida, né? É verdade. O estoicismo nos ensina a aceitar o que não podemos controlar. Inclusive as limitações do nosso corpo. A gente não pode escolher não ficar doente, não envelhecer, mas podemos escolher como vamos lidar com essas situações. Podemos escolher ter uma atitude positiva, cuidar da nossa saúde da melhor forma possível, buscar tratamento adequado quando necessário. Então, em vez de se revoltar contra a doença, contra o envelhecimento, a gente foca no que podemos fazer para ter uma vida mais saudável, mais equilibrada. E a gente pode usar o estoicismo para lidar com a dor, né? Sim. Tanto a dor física quanto a dor emocional. Exatamente. O estoicismo nos ensina que a dor faz parte da vida. Sim. Mas que o sofrimento é opcional. A gente não pode evitar a dor, mas podemos escolher como vamos reagir a ela. Podemos escolher não nos entregar ao sofrimento, não deixar que a dor nos domine, nos paralise. É como se a gente tivesse a capacidade de escolher como a gente vai interpretar a dor, como a gente vai significar essa experiência, né? É isso aí. E por último, mas não menos importante, vamos falar de finanças. O dinheiro é uma fonte de preocupação para muita gente, né? Como o estoicismo pode nos ajudar a ter uma relação mais saudável com as finanças. O estoicismo nos ensina a ter uma perspectiva diferente sobre o dinheiro. Ele nos convida a ver o dinheiro como uma ferramenta, um meio para alcançarmos nossos objetivos. Mas não como um fim em si mesmo. Entendi. A gente não deve se apegar ao dinheiro, nem se tornar escravo dele. Mas o segredo é ter equilíbrio, né? Usar o dinheiro com sabedoria, sem se deixar controlar por ele. Isso. E a gente pode usar o estoicismo para lidar com as perdas financeiras, né? Afinal, crises, imprevistos acontecem. E a gente pode perder dinheiro de repente, seja por causa de um investimento que deu errado, por causa do desemprego ou por qualquer outro motivo. Nesses momentos, o estoicismo, ele nos convida a lembrar que os bens materiais são passageiros. Isso. Que a verdadeira riqueza está nas virtudes, nos relacionamentos, nas experiências que a gente vive. Verdade. Perder dinheiro pode ser frustrante, mas não precisa ser o fim do mundo. A gente usa essa experiência para aprender, para se reerguer, para seguir em frente com mais sabedoria e resiliência. Com certeza. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu nesse mergulho no estoicismo. É verdade. Deu para ver como essa filosofia é atemporal, né? Atemporal. Os ensinamentos dos estoicos, que viveram há mais de 2000 anos, continuam super relevantes para a gente hoje em dia. Verdade. E o mais legal é que o estoicismo não é uma coisa complicada, inacessível. Não. Ele nos oferece ferramentas práticas que a gente pode começar a usar hoje mesmo. Para ter uma vida mais plena, mais feliz, mais significativa. Exatamente. E a gente convida a continuar explorando o estoicismo, a ler os textos dos filósofos estoicos, a buscar grupos de estudo, a colocar em prática os ensinamentos que a gente compartilhou aqui. O estoicismo é um presente da antiguidade que pode transformar a sua vida, te ajudar a enfrentar os desafios com mais coragem, sabedoria e serenidade. E a gente se despede por aqui. A gente te espera no próximo The Deep Dive. Isso. Até lá. Um abraço e até a próxima.